Você está assistindo Giornale Giovana Felice. Apoio: Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. Facas Coqueiro. Evoa Marketing. Suzana Rigg HS Consórcios. Psicóloga Janaína Paroli. Odontologia Lauda. Centro Veterinário Walter Godoy. E Rede de Postos Aires. Quem conhece, abastece. Giornale, edição especial Tragédia Climática. Neste bloco vamos abordar sobre a atuação da Polícia Civil no momento das inundações pelas fortes chuvas. E quem nos subsidia com essas informações é o nosso convidado, o delegado de Polícia Regional desde 2015, Dr. Sandro Meiners, doutorando em Ciências Jurídicas, professor universitário desde 1997. Atualmente é professor da Universidade Franciscana, a UFN. Distinta presença aqui em nossos estúdios, um privilégio e uma honra recebê-lo para informar aos nossos telespectadores sobre o que a Polícia Civil vivenciou, como foi a sua atuação no momento de crise, bem como as estratégias que estão sendo articuladas e utilizadas para inibir a criminalidade como possíveis reflexos das inundações. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Dr. Sandro Meiners. Obrigado, Giovana, prazer estar aqui contigo. Mais uma vez no Giornale, que é um programa de sucesso, né, aqui da nossa emissora de Santa Maria. Eu gostaria de dizer, dentro desse quadro, desse momento que nós estamos vivendo aqui, talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis, né, na nossa gestão. Eu estou há 9 anos e meio praticamente na gestão da Regional de Santa Maria, um período extremamente complexo, crítico, em que nós tivemos que tomar uma série de medidas, tivemos que superar uma série de dificuldades Sim. que aconteceram em decorrência dessa intempérie, dessa catástrofe, vamos dizer assim. De fato, um dos momentos mais críticos e mais tristes, né? Exatamente. Vivenciados pelas comunidades. Porque nós, num primeiro momento, ali no finalzinho do mês de abril, início do mês de maio, nós tivemos que ir a campo para prestar socorro para pessoas que estavam ilhadas, para as pessoas que Sim. estavam sem acesso, levar água, comida, medicamentos, as pessoas que não tinham nenhuma possibilidade de buscar isso por conta própria, não havia ninguém que pudesse ofertar isso e chegar até alguns locais. Então a gente fez um trabalho, vamos dizer assim, de socorro, trabalho humanitário, juntamente com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, com a Brigada Militar, com as prefeituras, um trabalho que não ficou restrito a Santa Maria, mas também a toda a nossa quarta colônia, que foi duramente atingida, duramente castigada por essa enxurrada, né, por essa chuva imensa, né, que fez o transbordamento dos rios e acabou praticamente com a malha viária de toda a região. Inacreditável. Isso criou realmente dificuldades. Ao mesmo tempo, nós tínhamos dificuldades de comunicação com as pessoas, né? Não tínhamos sinal de celular, as pontes caíram, então algumas pessoas estavam em uma situação muito difícil, sem energia elétrica. Então a gente trabalhou duramente nesse primeiro momento para ajudar, para auxiliar. Isso durou em alguns lugares uns 3, 4 dias, em alguns lugares, como no município de Agudo, durou mais de 3 semanas esse processo de auxílio. Então foram momentos críticos, né, em que a polícia atuou com determinação, sem sombra de dúvidas, né, e em alguns deles continua atuando. Vamos fazer uma ordem cronológica de quando iniciaram os deslizamentos, a Polícia Civil entrou em ação e prestou o seu socorro. Na prática, como aconteceu esse socorro imediato? Veja bem, essas pessoas dos deslizamentos, a gente teve algumas mortes, né? Então esse é o trabalho da Polícia Civil, né? Ir lá, buscar o corpo, descobrir a causa da morte, que obviamente parece óbvio, natural, Sim. né? Porque a pessoa... Mas é preciso identificar... É preciso fazer um processo de identificação com o Instituto Geral de Perícia, submeter a pessoa a uma necropsia para atestar que foi a causa da morte e aí, obviamente, fazer um inquérito policial para poder concluir se aquilo que aconteceu tem alguma
alguma ação humana por trás, seja dolosa, Sim. seja culposa. Então é sempre importante fazer esse processo investigativo. É preciso descartar todas as possibilidades naquele Exatamente, momento. exatamente, porque às vezes... Mesmo que seja evidente que seja das enchentes. Exatamente, quando se encontra um corpo, né, por mais que pareça ser evidente que ele decorre das enchentes, tem que analisar se não foi uma causa humana anterior e a gente só acabou localizando naquele momento. A gente tem que analisar também se, porventura, alguém não negligenciou algo antes para que isso acontecesse. Então, é extremamente importante a gente proceder dessa forma. Feito esse trabalho aí com relação aos corpos, em alguns momentos nós tínhamos pessoas desaparecidas, né? Algumas pessoas desaparecidas foram encontradas mortas, outras pessoas desaparecidas foram encontradas vivas, mas havia todo um processo que nós tínhamos que realizar para localizar essas pessoas. Quando acontece um problema dessa magnitude, na região metropolitana se visualiza até muito mais do que aqui. As pessoas acabam indo para lugares distintos, algumas pessoas foram para abrigos, algumas pessoas foram para casa de amigos e familiares, e às vezes, como as pessoas não tinham comunicação, perderam seus pertences, perderam seu celular, ficavam incomunicáveis. Então alguém da família acabava fazendo algum registro que a pessoa não havia sido localizada e a gente tinha que proceder a buscas para fazer essa localização. Felizmente, né, não tivemos mais desaparecidos aqui, então o número de mortos foi muito grande, obviamente, não gostaríamos que tivéssemos tantas mortes aqui na nossa região, Sim. Mas aconteceram. Os inquéritos ainda estão em andamento, né? Tivemos morte em Itara, em Silveira Martins, São João do Polesine, Pinhal Grande e também em Santa Maria, né? Esse é um processo. Além dessa questão, a gente também estava trabalhando nesse momento com a criminalidade do dia a dia, né? Porque Sim, ela continua concomitantemente. Existe uma realidade de crimes, infelizmente. Exatamente, o criminoso não é porque acontece um fato como esse que ele deixa de agir. Então a gente continuava fazendo esse nosso trabalho. E além disso, algumas questões que surgiram com aquela malversação em relação a donativos, pessoas que buscavam cestas básicas para comercializar, muitas denúncias aportaram nesse sentido, e aí nós tínhamos que investigar esses fatos também. Então, veja bem, a gama de situações diversas Sim. era grande, né? Nós tivemos ainda um problema nesse período que foi a queda do sistema da Procerx. Nós somos, a Polícia Civil usa seus sistemas baseados na Procerx. A Procerx inundou lá em Porto Alegre, tiveram que desligar todos os sistemas. Isso também criou uma dificuldade. Então fez com que nós tivéssemos que nos reinventar em algumas situações. E atuar em várias áreas, né? Com certeza. Diante de uma tragédia sem precedentes, muito triste. E nessas horas não há palavras para descrevermos ou conseguirmos externalizar o que sentimos por tantas vidas ceifadas, né? Por tantas pessoas que ficaram desabrigadas, que ficaram sem condições, né, sem suas casas, sem seus pertences, sem água potável, como você falou, sem mantimentos. Muito triste, realmente, porque foi esse cenário de escassez, ele aconteceu rapidamente, né, esse cenário de medo. Então, a Polícia Civil, ela chegou atuando junto com as outras forças de segurança para alcançar todos esses benefícios para as comunidades. Com certeza, nós começamos a trabalhar já de uma forma muito intensa no dia 30 de abril, já, quando as primeiras situações começaram a surgir. No dia 1º de maio já tivemos as primeiras mortes que aconteceram. Sim. Em São João do Polesine e depois aqui em Santa Maria. E aí, obviamente, que o trabalho ele ficou frenético a partir daí. E aí surge uma outra questão. Em alguns locais, como aqui em Santa Maria, por exemplo, mas também em outras cidades da nossa região, a população teve que evacuar algumas áreas de risco. Então deixaram suas casas desguarnecidas, claro, sozinhas, os seus pertences todos no interior dessas casas. Então havia necessidade de a gente colaborar também com essa questão da prevenção, da segurança para esses moradores que foram desalojados por necessidade. Claro. Né? E as pessoas se desesperaram porque eles levam uma vida também para conseguir os seus pertences, seu bem imóvel, os seus móveis, né? As coisas de dentro de casa, né? Naturalmente. Então, tudo contribuiu para elas quererem voltar também para casa. Eu acredito que as forças de segurança tiveram um trabalho em relação a isso. Com certeza, a gente trabalhou bastante. E um detalhe, aí tem que se destacar. Na verdade, muitos núcleos habitacionais, muitas vilas, né, elas foram se criando em locais em que elas não poderiam ter sido instaladas nunca. Por quê? Porque eram áreas de preservação permanente, áreas ambientalmente protegidas, mas obviamente que alguns desses núcleos urbanos, eles começaram a surgir antes mesmo da existência da Lei de Proteção ao Meio Ambiente, Sim. antes mesmo de uma legislação protetiva para esses locais.
E obviamente que o crescimento desordenado nesses locais fez com que muitas pessoas edificassem as suas casas, claro, patrimônio de uma vida, às vezes colocado ali, né? Mas em locais de risco, em locais em que elas jamais poderiam estar instaladas. Então, obviamente que essa questão ambiental, né, ou socioambiental, que tem repercussão não só na questão ambiental, mas também na questão, hoje teria alguma questão até, vamos dizer assim, da necessidade de tirar essas pessoas, de evacuar esses locais, de alojar essas pessoas em novos núcleos habitacionais, em locais seguros, para evitar que eventos futuros possam causar danos parecidos, até porque algumas regiões ficaram muito afetadas com a quantidade de água que caiu. Isso pode produzir no futuro novos danos, novos riscos, novos deslizamentos. Basta nós termos um pouco de chuva intensa e esse risco volta potencialmente. Então, por mais que algumas das situações não são uma atribuição específica da Polícia Civil, que tem uma atribuição de reprimir a criminalidade, de combater o crime depois que ele acontece, a gente se inseriu, isso foi uma determinação minha nos primeiros momentos, né? Os policiais passaram a trabalhar justamente porque nós temos esse dever para com a sociedade, né? De servir, proteger, ajudar, e nessa hora principalmente, né, temos esse caráter humanitário das nossas ações. Perfeito. A Polícia Civil, ela trabalha dioturnamente, né, na prevenção dos crimes, né? Somos sabedores do grande trabalho, da grande responsabilidade que a Polícia Civil tem, né, junto à sociedade. Mas em decorrência das enchentes, essa situação, né, se acentuou. Quais foram os crimes que surgiram? O que você enfrentou, você e as suas equipes enfrentaram? Num primeiro momento, a gente teve uma diminuição dos indicadores. No primeiro momento, as pessoas estavam mais em casa, estavam mais preocupadas com a sua segurança pessoal, sua segurança familiar. Então, houve uma redução de indicadores estatísticos. A questão é que a vida volta muito rapidamente ao normal, à normalidade. E a gente vive um momento em Santa Maria em que nós temos um crescimento da criminalidade letal, né? Os crimes violentos, letais e intencionais, são os homicídios, né? Eles estão incomodando, eles estão preocupando. A gente tem feito um trabalho muito forte em cima disso, um trabalho muito intenso. Temos elucidado muito, temos prendido muito, mas mesmo assim esses crimes voltaram a acontecer depois desse momento crítico. Claro. Um só final de semana nós tivemos 3 homicídios. Isso fez com que nós tivéssemos que voltar à nossa normalidade. O tráfico de drogas acontecendo de forma pujante, de forma muito intensa. Tanto é que durante esse fenômeno climático, nos primeiros dias do problema, nós fizemos a maior apreensão de maconha que a Polícia Civil de Santa Maria já fez. Foram 551 quilos de maconha apreendida lá em Osório, de um carregamento que vinha para Santa Maria. Isso aconteceu no Dia dos Pais, né? Então as minhas equipes andaram pelo estado para localizar esse nosso alvo e prendê-lo lá quase na fronteira com Santa Catarina, quando traziam para Santa Maria uma imensa quantidade de drogas. Então a criminalidade ela continua acontecendo. Claro. E esse é o papel da Polícia Civil, né? A gente está aí para reprimir essa criminalidade, para investigar esses fatos. Pode parecer que muitas pessoas fazem uma apologia a essa questão da maconha, da falta de risco, da falta de dano à saúde, mas é uma droga que alimenta o crime organizado financeiramente, e aí isso provoca os homicídios e a criminalidade que assola nossas ruas, né? Então, além da prevenção e do trabalho contínuo, a Polícia Civil protegeu áreas afetadas contra saques e outras atividades criminosas, auxiliaram também na evacuação de pessoas, em todo esse contexto aí das enchentes, no controle do trânsito, na segurança de abrigos. Foi um trabalho em conjunto, né, de todas as formas. Com certeza. Não é, delegado? Nós nos inserimos muito fortemente nesse propósito, né? Eu mesmo fiz contato com os prefeitos da região, oferecendo ajuda dentro daquilo que nós poderíamos oferecer, tentando não só ajudar nessa questão humanitária, mas já também tentando oferecer a possibilidade de segurança. Hoje nós temos as rondas que foram criadas lá no início dos eventos climáticos, e elas estão sendo realizadas, policiais nas ruas, não só de Santa Maria, mas de toda a região. Então, rotineiramente, deslocamos equipes de Santa Maria com policiais para patrulhar naquelas cidades, para fazer abordagens de pessoas suspeitas, para ir em alguns locais com maior índice de criminalidade. Inclusive, prisões foram feitas por essas equipes em rondas que eram realizadas, justamente porque a finalidade era também, né, ajudar as comunidades, mas também ofertar segurança e mostrar a presença do Estado, da polícia nas ruas, para que o cidadão se sinta
tem aquela sensação de segurança que é tão necessária e cara para a sociedade. Manter a ordem pública, né? Perfeitamente. Garantindo segurança tanto para as vítimas quanto para as equipes de resgate que estavam trabalhando. Né? Com certeza. Todos precisamos de segurança. Giovana, uma coisa muito importante de dizer, atrás de uma farda, atrás de um uniforme, atrás de um policial, né, tem um cidadão, um pai de família, um ser humano, que muitas vezes deixou tudo para trás, está ali, né, trabalhando 24 horas no dia à disposição da comunidade, correndo risco, arriscando a sua vida em prol da comunidade e às vezes esquecendo da sua vida pessoal, dos seus afazeres pessoais, das suas coisas, que também muitos foram afetados por essa questão. As estruturas da polícia foram afetadas. Em Faxinal do Soturno nós perdemos uma delegacia que foi inundada completamente pelas águas da enchente do Rio Soturno e acabou, em decorrência desse fator, né, gerando um dano irreparável na delegacia. Nós estamos hoje com uma nova sede, usando ela para que possamos prestar o serviço àquela comunidade que foi muito afetada. Infelizmente. Né? Dr. Sandro Maines, você já falou sobre esse assunto, ele elucidou algumas questões, mas em relação a inquéritos e investigações, é previsível sim que demandas decorram desse fenômeno climático? Com certeza, é uma preocupação e essa preocupação ela decorre de alguns fatores. Vou fazer uma leitura um tanto quanto pessoal também dessa questão, né? Os eventos climáticos eles vão produzir muito mais danos do que nós já conseguimos mensurar. Por quê? Há muitas empresas que não vão conseguir retomar suas atividades, há muitos negócios que vão sucumbir em decorrência do que aconteceu. Se não tiver um socorro muito grande do poder público, isso eu falo de qualquer esfera do poder público, e em decorrência dessa situação, muitas pessoas têm a potencial risco de migrarem para a criminalidade. Naquelas regiões mais, vamos dizer assim, depauperadas, mais hipossuficientes, aquelas que têm menos acesso, né, aos recursos sociais necessários, que também foram muito afetadas, a fome bate na porta das pessoas. Né? Há uma necessidade, às vezes, de sobrevivência. Então, alguns crimes, os crimes patrimoniais, principalmente, eles acabam tendo uma chance de aumentarem nesse período. Sim. E não por curto espaço de tempo. Por um longo espaço. Por um longo espaço de tempo. Estamos fazendo uma previsão, uma análise para o amanhã, né? Para o futuro. Essa criminalidade, presume-se que ela, de fato, aumenta. Olha, eu tenho uma expectativa de que isso pode acontecer. A gente está trabalhando para tentar justamente ajudar para que isso não aconteça. Para que isso não aconteça. Um outro detalhe que preocupa. Pessoas, muitas vezes, nessas situações, acabam sendo facilmente cooptadas, né, para a criminalidade organizada, para serem envolvidas no tráfico de drogas e em outros crimes que acontecem. Então, também é uma preocupação, porque pode ter um fortalecimento da criminalidade organizada, isso nos preocupa, já é um problema que precisa ser combatido duramente, que nós gastamos um esforço muito grande atacando esses grupos criminosos, né, combatendo isso com muita energia, com muito esforço, mas mesmo assim, acho que agora é um momento que a gente precisa ter muita atenção nisso. Claro. Por isso que essas pessoas precisam ser acolhidas, precisam ser ajudadas, auxiliadas para que isso não aconteça. Claro, porque de fato a situação é assustadora, né? E está muito solícita, né? Exato. Muito disponível para essas ações. Giovana, quando eu digo a criminalidade patrimonial, eu me refiro a furtos, me refiro a roubos, a golpes, fraudes que podem acontecer, os chamados estelionatos. Então a gente tem que estar preparado para essa questão e temos que estar aptos a isso. Por isso já estamos fazendo prognóstico, já estamos analisando os indicadores de criminalidade. Claro. Meu trabalho muito mais do que de campo, né? O gestor é fazer um mapeamento, né? Um controle estatístico. Exato. Você trouxe essa informação nos bastidores de que a Polícia Civil, e você detém um mapa da criminalidade das regiões, né, de atuação da sua regional, evidentemente, né, da atuação do delegado regional que transcende Santa Maria, onde tem mais tráfico, onde tem mais homicídios, onde tem mais furto, onde tem mais roubos. Então, isso permite que a Polícia Civil ela trabalhe de forma planejada, né? Exatamente. A gente precisa estudar essa questão para entender o fenômeno da criminalidade, para saber quais são os pontos quentes, né? Aqueles pontos de maior incidência de alguns tipos de delitos, saber aquelas áreas que estão, vamos dizer assim, mais beligerantes, ou seja, há conflitos naqueles loteamentos urbanos, naqueles conglomerados urbanos, que nós precisamos estar lá para proteger as pessoas,
para retirar de lá os maus elementos, os maus indivíduos, aqueles que são nocivos a essa convivência urbana. Então, a gente estuda esse processo, mapeia a cidade e as nossas equipes, elas trabalham, vamos dizer assim, direcionadas a essas regiões. Todas as delegacias têm problemas porque nós temos algumas delegacias que atuam setorizadamente, ou seja, por circunscrições, por áreas do município. Temos 4 quadrantes aqui em Santa Maria. Sim. Então, cada um conhece a sua área, mas na medida em que nós estamos atuando em todo o município, a gente está direcionando o nosso esforço justamente para esses locais, né? Claro. Aqueles locais de cada uma das áreas que tem problemas. Então, as equipes estão indo lá, estão prendendo pessoas, estão direcionando as suas investigações para esses locais, porque é assim que nós vamos tentar manter sob controle essa criminalidade, já que a gente não consegue viver sem crimes. A gente sabe que a sociedade é potencialmente faz parte da sociedade, criminosa, infelizmente. Mas todo esse planejamento, esse mapeamento, ele traz uma certa tranquilidade para a população, que preza e precisa, com certeza, a segurança da sua família, do seu filho, enfim, de todas as pessoas, no modo geral. Giovana, assim, é importante que as pessoas tenham condições de sair na rua, caminhar na rua, seja de dia, seja à noite, e se sentirem seguras. Seguras. Essa sensação. Eu ando em Santa Maria e me sinto seguro, porque Santa Maria é uma cidade segura. As polícias controlam Santa Maria, conseguem controlar. Existe crime, mas existe a resposta ao crime. Claro. O esclarecimento do crime e a prisão dos autores. Qualquer crime grave não passa despercebido do nosso olhar, do nosso trabalho, e redunda invariavelmente na retirada de circulação desse indivíduo que está infringindo as normas de convivência social de forma grave. Além desse fator, nós também na gestão temos que ter a capacidade de verificar quais são os problemas que precisam ser priorizados nesse processo. Então, o gestor, e no meu caso, claro, é justamente esse o trabalho. Estamos sempre buscando estudar essa questão para poder trabalhar. E agora, qualquer índice, qualquer indicador que começa a desbordar um pouquinho, que começa, vamos dizer assim, sofrer alguma alteração, ele passa a ser objeto do nosso olhar, do nosso cuidado. Já há uma cobrança para as delegacias, já há um trabalho de inteligência policial realizado, já vamos atrás de algumas investigações tecnológicas. Quer dizer, o escopo de tudo isso é justamente dar respostas a esses crimes que são nocivos à convivência da sociedade. Então, acho que estamos indo bem nessa questão, e as delegacias, há um entendimento da necessidade do trabalho mais dedicado nesses Sim. momentos mais críticos, Então, eu só posso parabenizar a equipe porque houve uma dedicação plena, não de uns ou de alguns, não de todos, para as rondas, para te teres uma ideia, a gente tem um grupo grande de pessoas que se voluntariam. Tem dias que nós vamos levar 12 policiais para trabalhar, eu tenho mais que o dobro que são voluntários para trabalhar naqueles dias. Então isso mostra o quão preocupados estão os policiais, quão dedicados a essas questões. Fizeram isso na pandemia e agora estão mostrando muito mais, porque o momento é muito diferente, É um problema situacional nosso aqui do sul, de algumas regiões, e os policiais compreendem essa necessidade, se inserem nesse processo comunitário e estão aí para ajudar. É o trabalho responsável e ético, da Polícia Civil. Sempre um grande desafio para todos os integrantes da Polícia Civil enfrentar uma sociedade que apresenta crimes, conforme os já mencionados. Bem, os nossos profundos sentimentos a tudo que aconteceu, em meio ao cenário de destruição e de desespero que as pessoas passaram, perdendo seus pertences, perdas de pessoas, de familiares, de forma que nós lamentamos profundamente, e desejamos, contudo, dias melhores, que possamos viver daqui para frente dias melhores. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui em nossos estúdios, trazendo informações importantíssimas relacionadas à atuação da Polícia Civil, que, de fato, traz tranquilidade para a população, levando o conhecimento da profícua atuação da Polícia Civil nos momentos críticos e necessários, protegendo as pessoas, esclarecendo fatos, elucidando situações que infelizmente aconteceram e em pouco tempo mudaram a vida dessas comunidades. Então eu agradeço imensamente a sua valorosa participação e o Giornale, é claro, está sempre à sua disposição para falarmos dos assuntos da Polícia Civil. Giovana, obrigado pelo convite. Quero dizer que eu acredito que nós vamos voltar à normalidade em curto espaço de tempo. Vai ser difícil,
Mas o povo gaúcho é um povo bravo, um povo lutador, né? Acostumado, né, com a guerra. Né? Então vai dar a volta por cima, um povo trabalhador, batalhador, nós vamos vencer isso, vai demorar um certo tempo. Né? E nós estamos imbuídos e, vamos dizer assim, introjetados nesse processo, né, de ajudar a comunidade a se reerguer, não só a Santa Maria, toda a nossa região aqui. Eu trabalho aqui em 21 municípios e, obviamente, que a gente tem esse compromisso com todas as comunidades, né, para que a gente retome como era antes, né? Enfim. Sim, é claro o compromisso da Polícia Civil com as comunidades. Então, unidos venceremos, vamos ficar torcendo por dias melhores e teremos. Com absoluta certeza. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Sempre um prazer recebê-lo mais uma vez. Estamos encerrando esta edição especial Tragédia Climática, que contou com a presença de 3 autoridades que trabalham para a garantia da segurança pública por meio da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil. Obrigado pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Mais de um século a serviço da saúde. Unimed Santa Maria. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Zana. 2 lojas em Santa Maria, Calçadão e Royal Plaza Shopping. Pampeiro Volkswagen, há 63 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. E Unicred, a cooperativa de investimentos com soluções financeiras para você e para o seu negócio.